Olá pessoal do nono ano, turmas A e B. Eu estou agora no assunto de potenciação. Aqui no exercício número 1, eu pedi para você efetuar as potenciações. Então você na alternativa A, você vai observar que o 2 está elevado a 3. Então o 2 é a base e 3 o expoente. A função do expoente é determinar quantas vezes a base vai se multiplicar. Então se tem 3, você vai pegar a base, que é 2, e multiplicar 3 vezes. Olha só, veja que a base eu estou repetindo aqui 3 vezes e a multiplicação 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Já na letra B, você nota que tem um sinal de menos. Então, você tem que lembrar aí o que já foi visto em sala de aula. Qual a função desse sinal de menos? A função do sinal de menos é inverter a base. Note que você vai inverter a base e o 2 continua. Note que o 3 está, apesar de não aparecer, você tem que se lembrar que o 3 está sobre 1. Então, o 1 vai ficar no numerador e o 3 no denominador. Porém, o 2 ainda continua, o expoente. Então, 1 elevado a 2 continua sendo 1, porque 1 vezes 1 é 1. E o 3 elevado a 2, você vai repetir o 3 duas vezes se multiplicando. 3 vezes 3, 9. Então, você vê, toda vez que tiver o sinal de menos, você tem que inverter a base. Já na questão C, a base está negativa. Aqui tem um conceito que vai facilitar a sua vida lá na frente. É bom você prestar bastante atenção. Sempre que você tiver uma base com o sinal negativo e com o expoente par, essa base, esse sinal negativo, vai sumir. Veja só como vão ficar os cálculos. Note que, como o expoente é 2, eu vou repetir a base se multiplicando duas vezes. Só que vai ficar menos 3 vezes menos 3. Quando eu fizer o jogo de sinais, menos vezes menos, aí sim, prova o que eu falei. O sinal de menos ele vai sumir, porque menos vezes menos é mais. Então, o sinal eu já me livrei e 3 vezes 3 é 9. Então, fica a lição. Sempre que você tiver uma base negativa com o expoente par, pode ser 2, 4, 6. Sempre que o expoente for par, o sinal negativo da base vai sumir. Porém, você tem que ter cuidado. A base tem que estar entre parênteses. Porque se estiver entre parênteses, é porque o expoente está agindo no sinal e também na base 3, certo? Já na letra D, você nota que a base está negativa. Porém, o expoente não é um número par, é um número ímpar. Então, sempre que você tiver uma base negativa com expoente ímpar, o sinal irá permanecer. Veja só os cálculos. Note que aqui, na base, você vai ter menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Quando você fizer o jogo de sinais, menos vezes menos vai dar mais vezes menos vai dar menos. Por isso que aqui na resposta, o 27, o menos continua. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Com o sinal negativo. Por quê? Porque o expoente é ímpar. Então você viu o caso quando o expoente é par e quando o expoente é ímpar. Então não pode esquecer desses dois exemplos, certo? Aqui na letra E é um exemplo bastante básico. Todo número elevado a zero, sempre você vai ter o número 1 como resposta. E o número 1 elevado a qualquer número, pode ser 10, 20, 100, como está aqui, sempre vai dar 1. Por quê? 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1, sempre será 1. Então, não pode errar isso aqui. Já aqui na letra G, você nota duas coisas. Primeiro, a base está negativa. Segundo, o expoente também está negativo. Então, você tem que se lembrar do que já foi dito aqui. O sinal de menos irá inverter a base. Note o que é que vai acontecer aqui. Note que o 3 agora passou do denominador para o numerador. E o 2 que estava no numerador desceu aqui para o denominador. Então o sinal do expoente sumiu, tá vendo? Quando eu comecei a resolver, eu já fiz o uso do sinal. O sinal do expoente só serve para uma coisa, que é inverter a base. Como eu já inverti, então esse sinal não tem mais função alguma, ele some. Aí agora eu vou usar outra propriedade. Note que sempre que a base estiver com o sinal negativo e o expoente for par, o sinal vai sumir. Como eu já sei disso, eu já retirei o sinal. Agora você vai fazer o seguinte, 3 elevado a 2 é 3 vezes 3 que dá 9, e o 2 do denominador, 2 elevado a 2 vai dar 4. Aqui na letra H, o 0 elevado também a qualquer número sempre vai dar 0. Porque 0 vezes 0 é o próprio 0. Aqui na letra I, apenas o 5 está elevado a 2. Veja como é que fica. Você nota que 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, que dá 25. E o 2, que não tem nada a ver, eu só faço repetir. Esse caso aqui da letra J, você nota que o próprio expoente está elevado a 2. Então, primeiro você resolve o expoente. Você vai ficar aqui,
Veja os cálculos. 2 elevado a 2 dá 4. Então, o expoente passa de 2 elevado a 2 para 4. E agora, todos os números que estão dentro do parênteses ficarão elevado a 4. Como a gente já sabe que o 1 elevado a qualquer número sempre vai dar 1, também não teria necessidade de colocar aqui 1 elevado a 4, mas eu coloquei só para mostrar, certo? Então você vai ter 1 sobre 16, já que 2 elevado a 4 é 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Finalizando assim a questão de número 1. Estamos agora na questão 2. Diz assim, relaciona a coluna da esquerda com a da direita. Então, cada alternativa aqui tem uma letrinha, ó, A, B, C e D. Quando você executar a potência, você vai saber do resultado e através disso você vai escolher a letrinha que vai preencher os parênteses. Veja aqui os cálculos. Então, observando aqui, na letra A, você tem 3 elevado a 3. Quer dizer que você vai multiplicar 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, note que o 27 está aqui embaixo. Você coloca o A. Partindo aqui para o B, você tem aqui uma base negativa com expoente par. Na questão de número 1, a gente já viu como se resolve isso. Então, você também pode olhar aqui os cálculos do lado e tirar todas as suas dúvidas. Olha só. Você vai multiplicar o menos 3 vezes menos 3, fazer o jogo de sinais, ó, menos vezes menos dá mais, e 3 vezes 3, 9. Então, vamos procurar o 9. Então, a letra B vai ficar aqui, ó. Já a letra C, você tem uma base negativa, porém o expoente é ímpar. Então, base negativa com expoente ímpar, o sinal vai permanecer. Veja os cálculos aqui do lado. Então, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, você vai primeiramente fazer o jogo de sinais. Menos com menos dá mais com menos dá menos. Por isso que o sinal permanece. E 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3, 27. Então, você vai ter como resultado o menos 27. Então, o C vem para cá. Aqui na alternativa D, a base não está entre parênteses. O que é que quer dizer isso? Apenas o 3 está elevado ao expoente 2. Então, você vai repetir o sinal e vai fazer, ó, 3 vezes 3. Você vai repetir o sinal no final e 3 vezes 3, 9. Então, você vai concluir que a letra D vai ficar aqui. Finalizando assim a questão 2. Aqui na questão de número 3 diz assim, marque com o X a alternativa correta. Nessa questão eu explorei as propriedades da potenciação. Não é um exercício simples, você tem que ter bastante cuidado, porque cada propriedade tem suas regras. Então todas as alternativas já tem aqui do lado seus cálculos. Vamos acompanhar cada uma. Na primeira alternativa A, você tem uma divisão de mesma base. No caso de divisão, você vai repetir a base e subtrair os expoentes. Agora note aqui a dificuldade é o sinal de menos que está nos expoentes. Menos 5 e menos 5. Só que você já tem que saber aqui, ó, fazer o jogo de sinais. Veja aqui na resolução. Quando você fizer menos vezes menos, você vai ficar com mais. Então você vai ter o expoente menos 5 e mais 5. Quando você fizer a operação aí, você vai chegar a zero. Então, todo número com expoente zero, você terá como resposta o número 1. Então, você nota com isso, na alternativa A, que a resposta está errada. Porque eu coloquei aqui, ó, 3 elevado a menos 10. Então, essa alternativa você não marca. Vamos para B. Aqui você já nota que é multiplicação de mesma base. Então, sempre que for multiplicação de mesma base, você vai somar os expoentes. E note aqui o detalhe. Sempre que o número estiver sem expoente, se lembre que eu falei muito bem isso em sala de aula. Sempre que o número estiver sem nenhum expoente, é porque tem lá o número 1. Então veja os cálculos aqui. Note que o expoente, ó, eu coloquei 5 mais 1 menos 4. Quando você fizer essas operações, você vai ter, ó, 5 elevado a 2. 5 vezes 5 é 25. A alternativa também está errada. Note que eu coloquei aqui como resposta 5 elevado a 1. Então essa você também não marca. Já na alternativa C, se trata de potência de potência. Quando você se depara com isso aqui, você diz, nossa, que dificuldade, mas é uma propriedade bastante simples. O que é que você vai fazer em potência de potência? Você vai repetir a base e multiplicar. Você não vai nem somar nem subtrair. Você vai multiplicar os expoentes. Então lá vai. Repete a base e sai multiplicando tudo. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. E 24 vezes 2, 48. Note que a resolução que eu coloquei está errada. Eu coloquei aqui como se você estivesse somando, já para influenciar você aí a cometer o erro. A alternativa D, ela é um pouco mais complexa.
ela explora aí a propriedade de multiplicação de mesma base. Porém, eu coloquei, para ficar mais complexo, eu coloquei duas letras, o A e o C. Mas você tenta organizar, sempre pegando os expoentes da letra A. Ó, veja aqui os cálculos. Então, o expoente da letra A é 3, 1 e 2. Então, você vai somar esses expoentes e fazer a mesma coisa com a letra C. Os expoentes da letra C são 2, 3 e 2. Finalizando aí, ó, A elevado a 6 e C elevado a 7. Note que a resposta da letra D está falsa. Então, você também não marca essa. Aqui na alternativa E, trata-se de uma divisão. Eu coloquei no formato de fração para você passar por essa experiência. Então, você vai procurar aqui, ó, a base 3. Note que aqui nos cálculos eu peguei, ó, a base 3, o expoente 2, que é o de cima do numerador, menos o de baixo, que é o 5. Já no 4, ó, repeti a base e peguei o expoente de cima, que é o 4, menos o de baixo, que é o 2. Resolvendo esses cálculos, pessoal, ó, eu fiquei com 3 elevado a menos 3 e 4 elevado a 2. Finalizando assim a alternativa e notando que é a resposta correta. Então aqui você iria marcar o X. Finalizando assim a questão número 3. Chegamos aqui na questão de número 4. Resolva as expressões. Quando se fala em expressões, realmente se torna um pouco mais complexo. Então vamos lá. Na alternativa A, eu vou envolver as seguintes propriedades. Você tem primeiramente potência de potência, depois você tem multiplicação de mesma base e depois divisão de mesma base. Então, seguindo o que eu falei, você vai chegar na resolução. Veja aqui os cálculos. Primeiramente, você tem que resolver as potências de potências. Você tem que se livrar desses parênteses. Então, você vai multiplicar o 2 pelo 3 e o 2 pelo menos 2. Já no denominador, você também vai fazer a mesma coisa, se livrar dos parênteses. Então, você multiplica 2 vezes 2 e vai ficar com o expoente 4. Chegando aqui, você já se livrou dos parênteses e da propriedade de potência. Agora ficou o quê? Multiplicação de mesma base. Você vai repetir a base e somar os expoentes. Isso daí já foi falado várias vezes aqui nessa videoaula. Então, ó, repete a base e faz 6 mais, abre parênteses, menos 4. Quando você fizer essa operação aí, esse jogo de sinais, você vai notar que vai ficar 6 menos 4, que vai finalizar no expoente 2. Já embaixo, no denominador, 1 mais 4, facilmente você vai chegar no expoente 5. Agora você nota que ficou uma divisão de mesma base. O que é que você vai fazer? Vai repetir a base e vai subtrair o expoente do numerador menos o expoente do denominador. Então, 2 menos 5. Chegando aí no expoente menos 3, onde esse sinal negativo vai inverter o número 2. Veja que houve uma inversão. Então, o 3 acompanha o 2 e 2 elevado a 3, você sabe aí que é 8. Aqui na alternativa B é bastante simples. Aqui eu coloquei algumas propriedades bastante básicas. Ó, 0 elevado a qualquer número sempre vai dar 0. O 10 elevado a 1 sempre vai dar ele mesmo, porque todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Já que no número 1, sempre que o 1 estiver elevado a qualquer número, você vai obter como resultado o próprio número 1. Porque 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1, sempre vai ser 1. Não importando o tamanho do expoente. E aqui, por último, 10 elevado a 0, todo número elevado a 0 é igual a 1. Confira aqui nos cálculos. Note, ó, que tudo que eu falei, ó, 0 elevado a 50 vai ser 0, o 10 elevado a 1 vai ser o próprio 10, o número 1 elevado a 100 vai ser o número 1 e o 10 elevado a 0 vai ser 1. Aqui, para finalizar, você faz as operações básicas, anulando aqui o número 1 positivo com o número 1 negativo, porque são simétricos. Sobrando assim a resposta, menos 10. Já nessa alternativa C, aqui sim é um pouco mais complexo. Veja que no primeiro parênteses, você terá uma divisão de mesma base. No outro parênteses, você já tem uma multiplicação de mesma base. E, por fim, você tem o y aí elevado a menos 4. Então, o que é que você vai fazer sempre nas expressões? Se livrar dos parênteses. Para se livrar dos parênteses, nessa letra C, você vai repetir a base e subtrair os expoentes. Analisa aqui os cálculos, veja só. O que eu falei, você vai repetir a base aqui no primeiro parênteses e subtrair os expoentes. Quando você fizer isso, você vai para o segundo passo, o segundo parênteses, que já é uma multiplicação. Então, você vai repetir a base e somar os expoentes. E, por fim, repetir aqui ó, o y elevado a menos 4. Pronto.
Agora você vai fazer a operação com os expoentes. 3 menos 1 vai ficar 2. 4 mais 2 vai ficar 6. Pronto, agora você vai para a propriedade da multiplicação de mesma base. Você vai repetir a base e somar os expoentes. Então vai ficar 2 mais 6 menos 4. Então finalizando aí com y elevado a 4. E por último aqui na alternativa D, nós temos potência de potência e também divisão de mesma base. Primeiramente você vai se livrar dos parênteses, efetuando a propriedade de potência. Cada expoente dos números que estão dentro dos parênteses, você vai multiplicar pelo 2 que está fora. Veja os cálculos. Observando os cálculos, você vai ver que eu multipliquei o 3 do expoente pelo 2 que está fora, ficando 6. Fiz a mesma coisa com o 2, multiplicando pelo 2, que vai ficar 4, 3 elevado a 4. E já embaixo no denominador, o 4 vai ficar multiplicando o 2, que vai ficar 8, 3 elevado a 8. E o 2, que está elevado a 1, 1 vezes 2, vai ficar com o expoente 2. Pronto. Aqui nessa etapa eu já me livrei da propriedade de potência. Agora eu vou cuidar da divisão de mesma base. Veja que você tem uma fração. Então fração lembra divisão. Você vai repetir a base e subtrair os expoentes. Então vai repetir o 2 e fazer 6 menos 2. Já com a base 3, você vai pegar o 4 e subtrair o 8. Depois que você efetuar essas operações, você vai ter 2 elevado a 4 e 3 elevado a menos 4, finalizando assim essa alternativa. Pessoal, esse conteúdo não tem como aprender de maneira sólida, efetiva, se você não praticar em casa.